Eu passei anos engolindo alguns desrespeitos, ouvindo muitos nãos de pessoas que não reconheciam o meu valor, até perceber que o meu problema era: eu estava tentando ser boazinha demais para agradar as pessoas e não perder clientes. Hoje, eu sou a fundadora de uma empresa internacional e multimilionária no ramo da educação e tecnologia. Tenho clientes em 71 países, sou líder global da mais relevante comunidade de marca pessoal e alto ticket para mulheres. E eu fui de parar de trabalhar com clientes baratos para me tornar referência no meu mercado de empresária mais bem paga do seu nicho. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 pilares para você, viu, sua bonita, parar de ser boazinha e começar a impor respeito a partir da sua postura. Já aproveite que chegou por aí, deixa o like, porque eu sei que esse vídeo vai pegar você de jeito. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita, para não perder absolutamente nenhuma das nossas conversas quentíssimas que nós temos aqui no canal toda semana. Primeiro pilar, indo direto ao ponto com você, é o pilar que diz que respeito não se pede, respeito se conquista. O respeito que os outros têm por você é diretamente proporcional ao respeito que você tem por você mesmo. Talvez você até tenha ouvido qualquer coisa mais ou menos como isso ao longo da sua vida até aqui. Mas o grande ponto é que uma coisa é você ouvir um princípio, outra coisa é você praticar o princípio. Quando a gente fala sobre ser respeitada pela nossa voz, pela nossa mensagem, pela nossa presença, a gente está falando de se apegar mais ao lugar de ser respeitada do que de ser queridinha. E a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmas é: eu de fato quero ser respeitada ou quero ser só querida? Normalmente essas duas coisas não andam juntas, especialmente quando você tem pouco tempo para mostrar o seu valor, que é a proposta que a gente tem aqui nesse vídeo, né? Essa aula, na verdade. Sempre que a gente entra aqui é uma verdadeira aula, a gente sempre troca nos comentários, eu sempre vejo os comentários de vocês, inclusive. Então, toda vez que algum insight falar forte com você, você expressa esse insight aqui embaixo para eu ver que você estava no momento de buscar essa porção para você hoje. E o nosso grande ponto a respeito disso é que, especialmente na era digital, em que a gente tem muito pouco tempo para arrebatar a atenção das pessoas que nos interessam, sobretudo dos nossos clientes, parceiros de negócios, a gente precisa, num primeiro momento, impor respeito. A gente precisa, num primeiro momento, mostrar que nós estamos ali levando tão a sério o que nós fazemos, que somos capazes de liderar pessoas naquele assunto. A forma como um influencer ou um creator, por exemplo, produz o seu conteúdo nas redes sociais é uma forma que visa exclusivamente o engajamento, porque o que ele vende para o mercado são números. Ele vende a sua capacidade de engajamento para as marcas poderem patrocinar esse influencer, esse creator. Quando a gente, de outro lado, fala sobre o posicionamento de autoridades no digital, ou seja, pessoas que são especialistas num assunto, que têm o seu negócio, a sua empresa, os seus serviços, produtos, soluções tecnológicas para proporcionar para os seus clientes e usam a internet como plataforma para se conectar com esses clientes, a gente fala de uma outra abordagem. E nessa outra abordagem é crucial que você entenda que não está aqui para agradar. Você está aqui para liderar. E liderar é óbvio que requer uma série de atributos. É óbvio que para você decidir comprar de mim, nós precisamos ter algum tipo de conexão, inclusive em camadas emocionais. Só que o nosso grande ponto é, você até pode gostar do que eu comunico, o teu público até pode gostar do que você comunica, mas gostar do que você fala, do seu jeitinho, é uma coisa. Passar o cartão para você é outra. Então, quando nós falamos sobre adquirir respeito de quem nos interessa, especialmente nós, mulheres adultas que temos negócios, temos causas, mensagens poderosas para o mundo e desejamos servir os nossos clientes com muita excelência, nós precisamos saber exatamente com quem queremos nos comunicar. E essas pessoas querem se sentir seguras dentro da nossa comunicação. E as pessoas só se sentem seguras conosco quando nós nos sentimos seguras conosco. O respeito é apenas um reflexo da forma como você se trata. Isso vale para a internet, isso vale para a vida. Quando você só foca em ser gostada pelo grupo, pela bolha, pelo meio, quando você concorda quando na verdade não concorda, quando você sorri quando na verdade não queria sorrir, quando você aceita aquilo que você não quer, você está abrindo mão da sua autoridade. E se você vive em torno de agradar os outros, de fazer concessões, de dar desconto, de fazer somente o que os outros querem ou esperam de você, para não criar atritos, você está apenas mandando uma mensagem para o mundo que diz o seguinte: tá tudo bem me desrespeitar.
você está dando para as pessoas um atestado de que elas podem ignorar você. Quando eu saí da faculdade, 13, 14 anos atrás, eu já praticava o auto ticket e eu lembro que alguns dos meus professores, colegas de mercado, achavam um cúmulo eu cobrar 300, 400 reais pela consulta única, sendo recém-formada, enquanto eu tinha alguns mestres no assunto que cobravam 100, 150 reais pela consulta com retorno. E na época, para mim, era muito claro cobrar mais alto pelo meu trabalho, porque eu orientava o meu trabalho ao resultado do que eu entregava. Então, mesmo sendo iniciante naquela atuação profissional, eu não me comportava como amadora. Eu sabia o valor do resultado que eu entregava e eu precificava compatível com o que eu acreditava dentro das possibilidades do mercado. Aquilo ali na época, mais de uma década atrás, começou a me posicionar como profissional bem paga no meu mercado. E eu fui avançando com os meus preços e com o meu posicionamento e refinando os meus clientes e filtrando os meus clientes. E com a prática, ao longo de anos, décadas, eu fui entendendo que respeito é algo que começa em nós. Se você não respeita o seu trabalho, o seu cliente também não respeita. Se você respeita, ele apenas acompanha isso. Segundo pilar tem a ver com consistência. Consistência gera confiança e confiança gera respeito. Você sabe o que é mais fácil do que ganhar respeito? Perder respeito. E a forma mais fácil de perder o respeito é quando você não cumpre com as coisas que você fala. Um princípio da autoconfiança é cumprir o que você promete, seja para os outros ou para si mesma. Muitas vezes nós, especialmente nós mulheres que temos muitas coisas na nossa cabeça, são infinitas, né? Temos muita iniciativa com muitas coisas, mas por natureza nós temos alguma dificuldade com a acabativa, pelo excesso de possibilidades que os nossos neurônios criam no nosso campo mental. Em termos práticos, isso significa que sustentar as nossas decisões com autoconfiança é muito mais desafiador. Isso, no entanto, não pode ser a nossa desculpa. Deixar de cumprir as promessas que fazemos para os outros e para nós mesmas não pode ser desculpa. Porque se a gente se esconde atrás de muitas iniciativas e poucas acabativas, nós estamos assinando o nosso atestado de fracasso. É a consistência que nos projeta para os melhores resultados. E é a consistência que ganha o respeito que nós temos por nós mesmas e que os outros têm por nós. Então, por exemplo, entre o meu clã de alunas, sempre que eu trago alguma missão, algum exercício prático para elas, eu digo, aqui missão dada é missão cumprida. Aqui não tem que ficar lambendo a orientação. Aqui tem que executar o plano. E isso não é só um bordão que eu uso com o meu clã. Isso, na verdade, é um padrão de vida. É uma estrutura sobre a qual nós caminhamos. As missões que você dá para si mesma, seja a respeito da sua projeção enquanto profissional, empresária, a sua marca, seja na forma como você cuida da sua rotina, do seu estilo de vida, dos seus treinos, da sua alimentação, a forma como você se veste, se apresenta para o mundo, seja como você conduz o seu casamento em casa, com quem você ama, com seu marido, seja com os seus filhos, seja com os seus projetos pessoais, com os seus hobbies ou os seus projetos internacionais, suas conexões de negócios e tudo. Quando você se dá missões e cumpre missões, você aumenta a sua autoconfiança num grau muito relevante, porque você naquele momento está exercitando a habilidade da consistência. Então a consistência é a repetição. A consistência é fazer mesmo que ninguém esteja olhando. É quando você cumpre o que você fala, é quando você aparece quando diz que aparecer, é quando você entrega o que prometeu que ia entregar, no prazo que você prometeu que faria, é quando você ocupa o seu espaço e faz isso com propriedade. Quando você vive esse padrão, você para de pedir respeito. As pessoas passam a lhe respeitar naturalmente. Consistência ao longo do tempo, constrói uma coisa que nenhum discurso constrói: a credibilidade. E credibilidade é a base de toda e qualquer autoridade na vida e nos negócios, porque contra frutos não há argumentos. Chegando aqui no meio do caminho, o pilar de número 3 é: defina e imponha limites com consequências. Estabelecer limite sem atrelá-lo a uma consequência é só uma tentativa educada de pedir alguma coisa a alguém. Por exemplo,
Não faça isso dessa forma. É dessa outra forma que isso deve ser feito. E aí a pessoa vai lá e fez exatamente da forma que você falou que não era para fazer. O que acontece depois daquilo ali? Você deixa para lá, você evita o atrito, você recebe o material do jeito que ele foi feito mesmo para evitar o desgaste. O que é feito ali? Aquilo precisa ter uma consequência. E a consequência é o que essa pessoa perde em relação a você, seja acesso, seja oportunidades, seja indicações, portas abertas, auxílio, apoio. Essa pessoa precisa entender que ela pode perder essas coisas quando ela não se conecta com o que foi apresentado em termos claros e coerentes por você. Isso pode ser um cliente, isso pode ser um funcionário, isso pode ser uma pessoa com a qual você se relaciona e que você é figura de autoridade em determinada área sobre ela. É evidente que quando a gente está desenvolvendo algo importante, nós precisamos repetir muitas coisas mais de uma vez. Mas o grande ponto que precisa acontecer para quem impõe respeito com a sua postura é que as pessoas precisam compreender que errar uma vez está tudo certo, mas errar frequentemente significa que essa pessoa está consciente de que ela perderá em alguma medida, caso ela não cumpra o combinado com você. Você pode mandar mensagem, você pode repetir, você pode explicar com calma, mas se no final você continua aceitando o mesmo comportamento sem nenhuma expressão de correção ou, em termos estratégicos, punição sobre o comportamento, a pessoa vai aprender que o seu limite é uma coisa que não existe de verdade. E o respeito, ele não se ensina com conversa, ele se ensina com ação. Quando alguém cruza o seu limite repetidas vezes, 2, 3, 4, 5 vezes, você não explica de novo. Você impõe uma consequência, você encerra o contrato, você desliga, você demite. Algo precisa acontecer em termos práticos para que os seus limites sejam preservados e respeitados. A mulher de alto padrão, ela não fica batendo boca para ser respeitada. Ela se levanta e elegantemente sai da sala. Isso ensina muito mais do que discursos repetidos que giram em torno de ações que nunca serão cumpridas. Pegou fogo aí? Então escreva aqui nos comentários se esse é um ponto que ressoou com você. Se esse é um ponto que de repente não é o que está travando o seu estabelecimento desse respeito. Talvez querendo ser amada, talvez querendo ser querida, você está deixando o espaço da autoridade, da líder, da referência, o espaço do respeito vazio, porque você está com medo de ocupar um espaço que também pode ser seu. Quarto pilar, conecte-se com pessoas de alto valor. O seu ambiente fala mais alto do que a sua intenção. Tem uma pergunta que eu absorvi na minha rotina, que eu sempre faço na minha vida, que é a seguinte: essa pessoa com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero fazer negócio, com quem eu quero andar, ela torna mais fácil ou mais difícil de eu me tornar a mulher que eu quero ser? Se a resposta for mais difícil, essa pessoa pode ser super fofa, super querida, super carismática, gente boa que todo mundo gosta, mas ela certamente não será uma pessoa para andar comigo. Isso porque nossa identidade é um trabalho diário de construção. Nós estamos fortalecendo a nossa identidade a cada único dia das nossas vidas. Se no meio da jornada a gente intencionalmente escolhe trazer para perto pessoas que fragilizam a nossa identidade, ou seja, não fortalecem a nossa identidade, não nos estimulam no crescimento da nossa identidade, por mais queridas que essas pessoas sejam, essas pessoas não precisam estar no nosso círculo próximo. Essas pessoas não precisam ter um alto nível de acesso a nós. Elas podem até nos acessar de longe, de perto não. E isso não tem nada a ver com só andar com gente que é igual a você. Porque quando a gente anda com gente que só é igual a nós, é muito difícil da gente ficar afiado. Não é assim? O ferro afia o ferro. Então eu preciso de confrontos estratégicos, de pessoas estratégicas na minha vida. Isso é importante para eu me desenvolver, isso é importante para nós evoluirmos. Mas o grande ponto é quando a gente está falando de pessoas que dificultam o nosso avanço, dificultam o nosso crescimento, porque a identidade delas é nos puxar para baixo e não nos afiar e provocar a crescer. E quando a gente entende que estamos atraindo esse tipo de cliente, esse tipo de pessoa para nós, a gente precisa começar a mudar padrões
nossos de conexão. Então, se você quer elevar o padrão da sua identidade, de como você comunica, de como você se expressa, como você se coloca no mundo, você tem que andar com gente que tem alto padrão de expressão também. Às vezes você tem um poder imenso em você, sabe? Características suas, atributos seus, habilidades que tem, mas que as pessoas que hoje andam com você apenas sufocam tudo isso. E você não consegue trazer à tona a sua identidade em plenitude, porque as pessoas com quem você está andando, você enquanto adulta escolhe com quem andar. Quando é criança você não escolhe, você anda com quem botaram ali no bolo, seja família, seja parente, seja amiguinho da escola, não é assim? Você tem que andar com quem tá no bolo, tá tudo certo. Mas na fase adulta você tem a habilidade elegante de eleger com quem você anda. Se você escolhe andar apenas com pessoas que sufocam os seus talentos, bom, você não está fazendo uma coisa boa por você. Escolha andar com pessoas que compartilham dos seus valores, que jogam o jogo no nível que você joga ou no nível que você quer jogar. Pessoas que te impulsionam, que te levantam, não que te derrubam. Esse perfil comportamental, inclusive, é o único perfil comportamental que eu aceito dentro das minhas mesas de negócios, dentro das minhas turmas, dentro das minhas estruturas. Por quê? Porque muito mais poderoso para o resultado dos meus alunos, dos meus clientes, eu sei que é a convivência, a ambiência deles comigo e com o grupo de pessoas que eu formo, do que estritamente uma técnica ou um conhecimento. Que hoje em dia conhecimento virou commodity. Nós temos inteligências artificiais a todo momento nos respondendo quaisquer coisas que nós queiramos saber. O grande ponto não é o que eu preciso saber, o grande ponto é como eu vou executar o que preciso para me tornar a pessoa que eu quero ser. Esse como é embebido de ambiência. Então, quando, por exemplo, eu monto uma turma de empresários, a primeira coisa que eu penso é essa. O que eu posso fazer para que os meus clientes, os meus alunos, possam andar com pessoas que os inspiram a ser quem eles precisam ser e chegar onde eles querem chegar. Quinto e último pilar para a gente fechar com chave de ouro essa aula aqui é o pilar onde as suas ações falam mais alto que a sua conversa. E eu preciso lhe falar essa verdade que pode ser difícil de ouvir, mas reclamar do seu estado atual não vai mudar nada. Reclamar que não é respeitada não gera respeito. Postar o quanto você trabalha não gera respeito. Mostrar o excesso de títulos que você conquistou ao longo da vida acadêmica até aqui, não é o que gera respeito. Isso porque explicar o seu valor para quem não enxerga valor em você é algo completamente inútil. O que gera respeito é trabalhar em silêncio. É fazer por você, pela sua identidade, pelos seus sonhos, pela sua família, pelo seu negócio, aquilo que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. O que gera respeito é entregar resultado. É gerar resultado, é proporcionar resultado e deixar que o seu resultado fale por você. O que gera respeito é ter energia de rainha. Rainhas não pedem permissão, rainhas dão o comando. Quando você age com esse nível de consistência, entendendo quem você é, qual é o seu valor, que o seu valor se manifesta na medida em que você gera valor para as outras pessoas, você melhora na prática a vida, a rotina, os negócios, os relacionamentos, as emoções, as questões internas das pessoas através do seu trabalho. Quando você melhora em termos práticos, genuinamente, a vida das pessoas, ou seja, gera resultado real na vida dessas pessoas, enquanto gera resultado na sua vida, é naquele lugar que você conquistou o seu respeito e a sua autoridade. E quando você age assim, se compromete, cumpre, lidera, o mercado sente isso ao seu respeito. E o respeito do seu mercado em direção a você começa a vir como uma consequência natural do seu respeito por si mesma. Se você chegou até essa parte da nossa aula de hoje, então eu quero que você coloque aqui embaixo assim, ó. Eu produzo respeito com a minha postura. As mulheres que passarem a entender isso neste momento e passarem a se comportar de modo diferente em direção a si mesmas, nas suas rotinas e nos seus negócios, na sua comunicação, nas redes sociais ou fora delas, a partir de hoje, são mulheres que vão liderar multidões. São mulheres que vão adiante abrindo caminhos. São mulheres que entendem que elas não precisam ser queridas por todo mundo. Elas precisam ser respeitadas por quem importa.
porque no seu lugar seguro elas já são amadas o suficiente, porque essa é a natureza delas. Se você é essa mulher e entendeu que precisa também andar com mulheres que pensam, se comportam e se projetam dessa forma, talvez eu tenha um lugar para você no meu clã. Se você quer fazer parte do meu clã, não de seguidoras, de alunas, de mulheres que são acompanhadas por mim e pela minha estrutura de perto, eu convido você a tocar no link que eu sempre deixo aqui nos vídeos e aplicar para uma vaga junto a mim. A depender da sua fase e do seu perfil, você vai receber uma ligação do meu time para agendar com você como podemos apresentar o seu próximo passo, para conduzir você para o próximo nível de vida e de negócio que você merece. Um beijo e até o próximo vídeo.